Bom, pessoal, agora nossa segunda palestra, querida Franciele Filardi, vai apresentar pesquisa sobre biologia celular, imunoterapia direcionada à normalização do microambiente tumoral. A Fran, ela é bióloga pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena. Mestre em Biologia Celular Estrutural pela Universidade Federal de Viçosa e doutoranda em Biologia Celular Estrutural também pela Universidade Federal de Viçosa. E está aqui em Harvard como estudante visitante. É isso? Uhum. Vamos lá, então. Tudo contigo aqui. Vou colocar a sua palestra. Opa. Quem sabe que você quer mostrar para você. Saudade dos meninos. Devia ter trazido eles. Certinho? Certinho. Eu tô por aqui. Vamos lá, Fran. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite por estar aqui no pub, principalmente por dividir o espaço com a Fê, minha fiel escudeira, desde que eu cheguei aqui em Boston. E assim, o pub sempre foi um espaço muito importante para mim. Desde que eu cheguei aqui, vim no meu primeiro pub, conheci tanta gente legal, especial, que eu sei que eu vou levar para toda a minha vida. Então, assim, estou muito feliz, estou indo embora esse final de semana e acho que é uma grande despedida poder vir aqui mostrar um pouquinho do que eu fiz ao longo desse ano. Então, o título da minha palestra é Imunoterapia, direcionada à normalização do microambiente tumoral. Bom, meu nome é Franciele, como o Caio falou. Eu sou uma estudante de doutorado, eu estou aqui fazendo uma parte do meu doutorado, então meu doutorado de sanduíche. Eu estou fazendo meu doutorado de sanduíche no Edwin Stein Laboratories for Tumor Biology, que está localizado no Departamento de Radiação Oncológica do MGH, Massachusetts General Hospital, que é afiliado à Harvard Medical School. Bom, trouxe um pouquinho aqui da minha história, então eu sou formada no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, que é a minha cidade natal, interior de Minas. E depois, então eu fiz a minha graduação, sou licenciada em Ciências Biológicas de 2015 a 2018. Em 2019 eu ingressei no meu mestrado em Biologia Celular Estrutural pela Universidade Federal de Viçosa e continuei no doutorado na mesma área, onde eu estou até hoje. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o microambiente tumoral. Não sei se tem muita gente aqui da área de biologia, mas, primeiramente, eu queria relembrar um pouquinho do que é um tumor, né? Então, o tumor, ele é uma massa de células, ele é uma massa de tecido, onde as células começam a se dividir de forma anormal, descontrolada. E o tumor ele pode ser caracterizado como benigno ou maligno. O tumor benigno é quando essa massa de células, essa massa de tecido, ela fica só no tecido de origem. E, geralmente, o tumor benigno, ele é fácil de ser removido por uma cirurgia, então você pode fazer a ressecção. E o tumor maligno, ele é caracterizado quando essas células, nessa massa de tecido, elas conseguem migrar para outro tecido, para um tecido próximo, que é o que a gente chama de metástase. E aí, então, já é mais complicado a forma de tratamento. Você pode fazer cirurgia, mas geralmente está associado a quimioterapia, radioterapia, entre outros. Então, o que é um microambiente tumoral? As células tumorais, elas vão estar sempre associadas com as células normais do organismo. Então, aqui a gente tem as células cancerígenas, que elas são associadas às células normais, como, por exemplo, as células T, as células mesenquimais, células dendríticas, adipócitos. Então, a associação das células cancerígenas e das células estromais, juntamente com a matriz extracelular, vão formar um microambiente tumoral. A matriz extracelular é principalmente formada por colágeno, glicoproteína, proteoglicano, que vão dar sustentação para essas células. Então, aqui, o tumor, ele vai ser nutrido por vasos sanguíneos e drenado por vasos linfáticos.
e a interação entre as células cancerígenas, as células do estroma e a matriz extracelular, ela vai controlar diversos genes que vão determinar a progressão do tumor e a resposta a diversas terapias. Essa interação entre essas células, elas são responsáveis por formar um ambiente hostil. Então, o microambiente tumoral, ele é geralmente relacionado à hipóxia. Então, essas células, elas têm uma baixa concentração de oxigênio, um baixo pH e uma alta pressão do líquido intersticial. Bom, por isso, muitos estudos estão relacionados com encontrar uma forma de normalizar esse microambiente tumoral, ou seja, como normalizar esses vasos e essa matriz extracelular que não está de forma normal dentro do organismo. Então, inclusive, eu não tenho certeza se foram os primeiros estudos, mas muitos estudos aqui no MGH começaram a estudar o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal, e ele sempre foi muito utilizado para o tratamento antiangiogênico, ou seja, ele bloqueia o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. E antigamente, os tratamentos antiangiogênicos, eles eram usados só para matar o tumor de fome, porque a gente sabe que o tumor ele é nutrido por vasos sanguíneos. Então, se eu vou bloquear o fator de crescimento endotelial vascular, que é o fator de crescimento dos vasos, então eu vou matar o tumor de fome. Só que aí eles começaram a ver que também os tratamentos antiangiogênicos, como o bevacizumab, ele pode ser utilizado para normalizar esses vasos e melhorar, então, a entrega de drogas. Então, ele pode ser utilizado como uma combinação a outras terapias. Então, aqui são algumas aplicações. Esse bevacizumab, atualmente, ele vem sendo utilizado, por exemplo, para tratar pacientes que têm perda de visão. Então, aqui é uma pessoa que tem a visão normal e aqui é uma pessoa que tem a visão alterada pela degeneração muscular relacionada à idade, DMRI. Então, esse medicamento ele já é utilizado para melhorar a visão dessas pessoas que têm essa doença. E também esse medicamento já é utilizado para outras doenças que estão relacionadas com a vasculatura anormal, como, por exemplo, tuberculose e a neurofibromatose 2. Inclusive, ele foi aprovado depois de um estudo no MGH também para o tratamento no Reino Unido de pacientes que têm perda auditiva por causa da neurofibromatose 2. Então, eles viram que esse medicamento ele pode normalizar a vasculatura e reverter esse quadro de perda auditiva. Além disso, outros estudos que vêm buscando a normalização desse microambiente tumoral, eles descobriram que a matriz extracelular anormal, ela pode comprimir os vasos sanguíneos, impedindo a entrega das drogas. Então, eles viram que alguns bloqueadores da angiotensina, que antigamente eram utilizados só para tratar a hipertensão, eles agora também podem ser utilizados para tratar essa matriz extracelular anormal. Um exemplo é o losartan. Então, o losartan ele vem sendo utilizado como um tratamento em combinação com a quimioterapia, cirurgia de ressecção e radioterapia, enfim, porque ele tem a capacidade, então, de normalizar a matriz extracelular e ele é muito importante, principalmente para tumores muito fibróticos, como, por exemplo, o adenocarcinoma ductal pancreático, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Então, por conta disso, né, de toda essa problemática com o microambiente, como as células mudam a sua função, nos dias atuais, o que está mais em foco na pesquisa são as formas de achar como mimetizar o tumor in vitro. Então, como você trazer de forma mais próxima possível ao que acontece na realidade, para você poder testar novos tipos de drogas e poder mimetizar vários tipos de doenças. Então, o que está mais em alta ultimamente são os órgãos e um chip. O que é isso? Então, você pega, utilizando o bioprinting, então você faz um dispositivo onde você consegue ter uma tecnologia microfluídica
e você pode ter vários tipos de tecidos. Então, você pode ter, mimetizar o metabolismo da droga, a evolução toxicológica e pode modelar vários tipos de doenças. Então, isso aqui é muito importante para oncologistas. Eu queria poder dizer que é o que a gente está fazendo no laboratório, mas não é o que a gente ainda está caminhando para um dia fazer. E aqui eu trouxe um dos projetos que eu trabalhei no laboratório, que é o VTE. Eu vou explicar o que é VTE daqui a pouco, mas esse projeto, o foco dele é desenvolver terapias personalizadas para pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático. Então, a ideia principal é que a gente possa pegar, após a cirurgia de ressecção, pacientes que têm adenocarcinoma ductal pancreático. Após a ressecção cirúrgica, a gente possa pegar alguns exemplos, algumas amostras. Dessas amostras, então, a gente vai aplicar ao modelo de VTE, que eu vou explicar o que é. E dentro desse modelo, a gente testa as principais drogas, as drogas padrões de quimioterapia. E aí a gente pode ver, determinar, então, qual que é a terapia adjuvante para o paciente. Então, para aquele paciente, para aquela amostra, depois da cirurgia, qual das drogas funcionou melhor? E daí a gente pode determinar que aquele paciente ele vai funcionar melhor. Um tratamento com gemcitabina, com paclitaxel, enfim, ao invés de ficar testando e ver o que vai dar certo. A ideia também é que, se isso for bem estabelecido, a gente possa usar esse sistema como uma terapia neoadjuvante. Então, a partir de uma biópsia do tumor, a gente poder aplicar uma terapia antes da cirurgia. Então, provavelmente, com isso, os resultados vão ser muito melhores. Bom, então, o que são VTEs? VTEs são explantes de tumores vascularizados. Então, a ideia é retirar o tumor do paciente e colocar esse tumor ex vivo em um sistema in vitro. Esse sistema in vitro vai possuir vasos que vão conseguir mimetizar como seria esse tumor nutrido por vasos sanguíneos. Como que a gente consegue, então, criar uma vasculatura in vitro? Então, a gente realiza uma cocultura celular. Então, aqui a gente utiliza UVECs, que são células endoteliais derivadas do cordão umbilical humano, e a gente cultiva essas células endoteliais com SMCs, que é Smooth Muscle Cells, que são células musculares lisas. A gente vai cultivar, então, na placa de 96 poços. E aqui eu trouxe algumas imagens de como esses vasos vão ser formados. Então, aqui a gente pode observar que ao longo dos dias, então dia 1, dia 3, 7 até o dia 21, as células endoteliais elas têm a capacidade de se comunicar e elas vão formando esses vasos, elas vão formando essas interconexões. Essa automodelagem aqui está em maior aumento. E aqui a gente consegue observar um poço inteiro da placa de 96 poços e todas as interconexões de vasos. Aqui a gente consegue observar que esses vasos, eles possuem um lúmen. Esse lúmen ele é formado pela fusão de vesículas intracelulares. Efeitos especiais. E aí, aqui a gente consegue observar também que essa cocultura, elas conseguem produzir fatores essenciais, né, fatores da matriz extracelular, como, por exemplo, colágeno 1, colágeno 4, fibronectina. E como eu falei, por que a gente utiliza as SMCs? SMCs são as células musculares lisas e elas são encontradas em muitos órgãos e tecidos ocos, como, por exemplo, vasos sanguíneos, vias pulmonares, sistema gastrointestinal. Elas são chamadas de lisas porque elas não possuem as estrias do músculo estriado. E na cocultura, então, como eu falei, a UVEC, que são as células endoteliais, elas vão se conectar para formar esses vasos, e as SMCs, elas são responsáveis pela produção dessa matriz extracelular
e elas também vão produzir muitos fatores de crescimento, como, por exemplo, o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial. Aqui eu trouxe essas imagens bem legais que a gente fez no laboratório. Então, aqui mostrando ao longo dos dias, a gente conseguiu observar que até cerca de 21 dias, os vasos eles conseguem se manter de forma estável. Aqui é o poço inteiro da placa de 96 poços, e nesse caso aqui a gente usou uma alta concentração de células, e a gente consegue observar, essas fotos aqui, elas são tiradas utilizando microscopia confocal, e a gente consegue observar que existe um modelo tridimensional. Então, a gente utilizou o Z-Stack, então a gente consegue ver que são várias camadas de vasos. Então, assim, é bem similar mesmo como acontece no nosso corpo. Bom, depois que a gente conseguiu estabelecer os vasos, né, em vivo, antes de usar a amostra de pacientes, a gente queria saber se os explantes tumorais eles conseguiriam se manter viáveis no interior desses vasos. Então, para isso, a gente utilizou o modelo de xenoenxerto ortotópico de adenocarcinoma ductal pancreático humano. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas no nosso laboratório é muito comum. São vários modelos de cânceres e todo mundo utiliza esse modelo ortotópico, onde a gente pega células de PDEC humano. Essas células em suspensão, a gente vai injetar diretamente no pâncreas do camundongo. Então, aqui a gente abre o rato, injeta essas células no pâncreas, fecha de novo e a gente espera cerca de 21 dias, um mês, até esse tumor crescer e atingir o tamanho pré-estabelecido. E a gente faz o acompanhamento do crescimento desse tumor por exames de ultrassom. Então, cerca de 2 a 3 dias, a gente realiza o exame de ultrassom, a gente faz a medida desse tumor, e aí, quando atinge um tamanho específico, a gente, então, retira o tumor, faz o explante, e aí a gente consegue aplicar, então, nos nossos vasos. Então, aqui são os xenoenxertos vascularizados. A gente pega o tumor do rato e consegue aplicar, então, nos vasos já pré-estabelecidos com células endoteliais e SMCs. Então, aqui a gente consegue observar, do dia 1 até o dia 10, como que o xenoenxerto ele consegue recrutar os vasos sanguíneos e eles conseguem se conectar a esse tumor. Aqui a gente consegue ver em maior aumento esses vasos, e aqui como que ocorre a produção de colágeno que vai promover essa sustentação do tumor. Além disso, até o dia 10 a gente consegue observar que ocorre uma alta produção de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, então isso vai promover maior crescimento de tumor, maior crescimento de vasos. Além disso, a gente conseguiu observar que esse leito vascular ele é crucial para a manutenção da integridade do explante tumoral. Então, aqui a gente tem um explante do tumor, que é uma partezinha do tumor, onde a gente colocou apenas na placa de 96 poços com o meio de cultura normal. E aqui a gente consegue ver que sem os vasos, esse explante do tumor ele começa a se dissociar. Então, as células elas começam a sair do explante e começam a ser células únicas. A gente também conseguiu observar, a partir do teste de Caspase, que os explantes sem os vasos, eles têm uma alta concentração de Caspase 3, ou seja, uma alta taxa de mortalidade. Além disso, quando a gente observa o corte histológico, a gente consegue ver que a maioria das células, elas também não estão viáveis mais. E o contrário acontece com o VTE. Então, quando você tem o tumor inserido dentro desse leito vascularizado, a gente consegue ver que o tumor, ele permanece intacto, não ocorre ou ocorre uma baixa taxa de mortalidade, e aqui no tecido histológico as células também se mantêm viáveis. Bom, e o que está sendo feito agora no laboratório? Então, agora que a gente já conseguiu ver que os vasos estão estáveis e a gente tem os tumores, a gente consegue colocar os explantes nesse leito vascularizado. Aqui eu trouxe uma imagem do VTE em campo claro. Então, aqui são os vasos e aqui são
os explantes. A gente está realizando, então, o tratamento quimioterápico padrão para adenocarcinoma ductal pancreático, que é geralmente baseado em gemcitabina, paclitaxel, oxaliplatina e 5-fluoracil. Então, a gente faz várias combinações para ver qual funciona melhor. E a gente está realizando isso agora, tanto com os explantes de camundongos, quanto com os explantes de pacientes que a gente vem receber. Então, no MD8, sempre quando eles têm alguma cirurgia de PDEC, eles mandam para a gente uma amostra e a gente consegue aplicar nos nossos vasos e fazer esse tratamento. E quais são as perspectivas futuras? Então, futuramente, claro, a gente espera poder aplicar esse nosso sistema de VTE em um dispositivo de microfluido. Então, isso vai dar muito mais proximidade ao que acontece realmente. E aí, a gente consegue, então, validar clinicamente essas drogas e poder criar uma terapia realmente direcionada e personalizada para cada paciente. Então, a gente pode receber a biópsia do paciente, tratar com as diferentes drogas e ver qual droga vai funcionar melhor para que o oncologista possa prescrever e para que o paciente tenha uma melhor resposta na terapia. Bom, esse aqui é o meu laboratório, esse é meu PI, Dan Duda. Queria agradecer a todos pela atenção. Foi muito bom esse meu ano aqui em Boston. Eu vou sentir muita falta, muita saudade de todo mundo. E é isso, obrigada pela atenção. Agora a gente vai para a sessão de perguntas. Quem gostaria de começar? O microfone tá. Oi, Fran, obrigada pela palestra, foi super claro. Eu não conhecia esse sistema de validação de droga, achei super interessante. E a minha dúvida são duas perguntas. A primeira vocês usam o VEX, que são células venosas e são de origem de cordão umbilical. Existe diferença se você usar as células arteriais daquele órgão, por exemplo, nas células endoteliais, no caso do pâncreas, se isso dá alguma diferença nos seus resultados? E a segunda é o caráter genético, né? A gente sabe que tem uma influência muito genética do perfil do indivíduo que teve câncer e o quanto que você utilizar a célula endotelial ou muscular lisa com o mesmo perfil genético do indivíduo, isso pode alterar ou não o seu resultado. Uhum. Bom, eu acho que não. Eu não tenho certeza, eu cheguei nesse projeto um pouco depois, mas eu acho que não tem tanta diferença se a gente usar do cordão umbilical, células do cordão umbilical ou células arteriais. Eu acho que as células endoteliais, elas têm essa capacidade de automontagem, então por isso que a gente utiliza. Eu sei que a gente recebeu essas células também de Boston, mas foi de outro hospital, acho que não foi do MD8. Não tenho certeza. Bom, o que a gente está fazendo agora a gente está separando amostras para PCR das nossas células para ver se tem alguma diferença, mas assim, com certeza eu acho que se a gente testasse as SMCs de pacientes, a gente poderia ter uma resposta melhor, mas eu já não sei explicar. Noel está aqui, ele pode responder algumas perguntas também. Obrigado pela palestra, Fran. Nada. Eu tenho uma pergunta, acho bem básica, não conheço nada desse modelo. Como que você faz para selecionar as células tumorais, essas células, como que você coloca essas células dentro dessa cultura de vasos que você tem? Uhum. Você faz uma separação de células, escolhe células específicas, quantas células você coloca, como que é esse processo de pegar a parte do tumor e colocar? Porque o tumor é muito heterogêneo, né? Ele tem necrose, tem de tudo ali. Uhum. E como que você seleciona essas células e se são células, são fragmentos, como que é essa etapa? Sim, é legal. Então, a gente teve muito problema para estabelecer isso, porque realmente quando você pega o tumor, é o que você falou, é muito heterogêneo, tem muita necrose, e geralmente a gente estava usando um aparelho para cortar slides para tentar colocar
tipo um micrótomo, eu esqueci o nome agora. Vibratome. Isso. Vibratome, né? Yeah, a gente tava... Vibratome. Vibratome a gente estava usando, mas a gente estava vendo que esses chunks, que a gente chama, eles não estavam se mantendo viáveis. Então, a gente teve a ideia de pegar... Então, assim, por exemplo, nos ratos, a gente pega o tumor inteiro. Geralmente, o tumor é desse tamanho. Então, a gente pega e a gente começou a utilizar filtros de, geralmente, 100 nanômetros. Acho que é nanômetros. A gente começou a utilizar esses filtros e a gente coloca, então, o tumor no filtro e a gente macera. Então, a gente pega, faz a maceração. Então, a gente sabe que o que vai passar naquele filtro tem aquele tamanho pré-estabelecido. E aí, é quase, assim, a gente consegue ver umas pontinhas. Então, a gente coloca isso no tubo Falcon com meio de cultura. Então, a gente consegue ver aquelas pontinhas. Esses são os chunks e aí... São esses explantes que a gente vai adicionar nos vasos, na placa de cultura. E aí a gente consegue ver... Deixa eu voltar. É isso aqui? Esse, não. Pera. A gente consegue ver essas imagens aqui quando a gente olha no microscópio. Então, são esses pequenos fragmentos aqui. Quando a gente pega o tumor e passa pelo filtro... A gente pega, então a gente vai ter aquela suspensão celular e aí a gente coloca cerca de 20 microlitros na placa de 96 postos, que a gente já faz alguns dias antes com essa cocultura, e a gente consegue então adicionar esses explantes de tumor e fazer o tratamento. Não, interessante, mas sei lá, eu acho que assim, talvez você perderia muitas células. Eu não consigo imaginar uma forma de você fazer essa etapa. Essa etapa, para mim, acho que é muito crítica. Quando você sai do tumor e vai para lá, você deve ser micrômetros, a Gabi corrigiu aqui, deve ser micrômetros, porque a célula tem normalmente 50, 15, 10, 15 micrômetros, depende da célula. Mas quando você faz daí, você macera, você não está destruindo as células, como... Sei lá, eu tenho muita curiosidade de como você preserva isso, né? Como você preserva a célula intacta para jogar lá dentro. Na verdade, porque a gente, mesmo quando a gente faz isso, a célula é muito pequena. Então, mesmo quando você usa esse filtro, quando a gente tem, na verdade, esses explantes, cada bolinha dessa é um conjunto de várias células. E não são só células tumorais. Como eu falei, o microambiente tumoral, com certeza, tem outras células normais, tem um pouco de necrose. Então, a gente, por mais que a gente perca células nesse processo, a gente ainda consegue obter esses chunks, esses explantes, que é o que a gente precisa. Certo. Então, a gente ainda, antes de colocar no vaso, a gente lava com meio para a gente remover todas as células únicas que a gente não quer. A gente quer esse explante. Isso, esse aglomerado de células. Obrigado. Por nada. É isso? Bom, muito obrigado, Fran. Por nada. Volta para o Brasil, uma